aqui junto com meu mano Caio para fazer uma mini entrevista, né, sobre migração. Eu vou explicar um pouco o que é migração. Migração é quando uma pessoa sai de um local para outro país, estado, até da zona rural para a cidade e tal. Aí a gente trouxe aqui a minha tia, né, Maeli, para fazer algumas perguntas sobre isso. Para qual país ou estado você migrou? Para Bahia, especificamente na cidade de Candeias. Por quais motivos você quis mudar de estado? Quando eu resolvi sair de Pernambuco para Bahia, foi mais por questão de emprego. Meu esposo, na época, estava desempregado já há um período aqui em Pernambuco e lá havia mais oportunidades de emprego do que aqui. Aí, por essa razão, a família dele morava lá na época, facilitou a mudança da gente para lá e optamos por sair de Pernambuco e ir para Bahia, mais por questão de emprego mesmo, oportunidade de emprego. O que você gostou de lá da Bahia? Você mais gostou? Eu gostei do estado, tive algumas dificuldades no início, mas eu não tive nenhuma dificuldade em relação a me adaptar. Por ser um pouco parecido com Pernambuco, eu não tive tanta dificuldade assim. Aí terminei me sentindo familiarizada com o ambiente, aí foi fácil. E o que te fez voltar para voltar para o estado de Pernambuco? Na verdade, o meu retorno para Pernambuco foi mais por conta da separação. Terminou o casamento, me separei do meu esposo, e para recomeçar, seria mais fácil para mim estar perto da minha família. Aí, por esse motivo, eu saí da Bahia e voltei para Pernambuco. Porque aqui eu teria uma rede de apoio melhor para criar os meus filhos sozinha. Agora eu vou com as perguntas com o Caio. O Caio fazer suas perguntas agora. O que você achou da cultura da Bahia? Bem impactante, porque é um pouco diferente da cultura de Pernambuco. Mas eu gostei da culinária, eu gostei da cultura, é uma cultura muito rica. Eu gostei. O que você achou da forma de falar da Bahia? O sotaque é completamente diferente do sotaque pernambucano. E quando a gente chega, faz a migração para um outro estado que tenha qualquer diferença em relação à cultura, ao sotaque, a modo de vida, a gente termina sendo impactado, não tem para onde correr. E eu achei muito estranho para ir me acostumando. O meu era diferente, então a diferente era eu, não eles, só que é o oposto. Para mim, eles que eram diferentes, que eu conheci, eu cresci na cultura pernambucana, com o sotaque pernambucano. Quando eu cheguei lá falando pernambucano, falando com o sotaque pernambucano, aí foi bastante impactante, mas consegui me adaptar. Você teve alguma dificuldade com comunicação no caso das ilhas? Um exemplo foi que quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar, eu consegui emprego rápido, o pai dos meus filhos conseguiu emprego rápido também, e eu comecei a trabalhar no supermercado como repositora, e quando eu peguei a lista pela primeira vez, que lá a gente fazia uma lista dos itens que precisava repor, ia para o estoque e pegava esses itens para botar nas prateleiras. Aí tinha Quiboa. Para mim, eu não conhecia Quiboa, porque Quiboa é a água sanitária, só que é o fabricante, é uma marca Quiboa. Aí lá eles não falam água sanitária, não, é Quiboa. Todo fabricante pode ser Brilux, pode ser igual qualquer outro fabricante, tudo eles falam Quiboa.
Outra coisa é que eu também fiquei bastante perdida é biscoito erro. Lá, biscoito erro, ninguém sabia o que era, porque eles conhecem pelo fabricante Mirabel. Aí o biscoito erro, lá eles associam lá ao Mirabel. Isso na cidade que eu estava. Entre outras coisas que aí, para me comunicar, eu tive um pouco de dificuldade, até eu ir entendendo o que significava quando eu era confrontada dessa forma. Então chegava a um Mirabel, a uma que boa. Aí eu tinha que entender, eu tinha que procurar saber o que era, para eu descobrir, dentro da minha cultura pernambucana, dentro das gírias do sotaque pernambucano, o que é que eles estavam querendo se comunicar comigo. Caramba, é diferente, cara. Você teve alguma dificuldade de encontrar alguma moradia por lá? Não, em relação à moradia eu não tive dificuldade porque quando nós saímos daqui, a família do pai dos meus filhos morava lá. Então eu já saí daqui para casa da minha ex-sogra na época, depois que a gente se estabilizou, aí aluguei uma casa, também não tive dificuldade de encontrar casa para alugar. Alugamos uma casa e fomos morando. Você teve alguma profissão na Bahia? Na Bahia eu comecei como repositora do supermercado, depois eu saí do supermercado, fui para uma empresa, uma terceirizada de serviços da Clara. Aí comecei como vendedora, depois passei para líder de equipe, depois na mesma empresa eu saí de líder de equipe para supervisora de vendas e terminei, eu saí da empresa. Quando eu saí eu estava no cargo de gerente. Fui crescendo muito da empresa. Pergunta bônus aqui. Teve no trabalho alguma coisa assim que foi difícil ou foi tudo fácil? Não foi fácil. Tudo fácil. E quando a gente, pelo menos o pernambucano, a percepção que eu tenho é que a gente tem muita dificuldade de se adaptar, porque quando você sai de um estado para outro, o pernambucano, pelo menos na Bahia, a visão que eles tinham do pernambucano era o trabalhador morto de fome. Estava passando fome lá, aí veio para cá para arrumar emprego e ter o que comer. Isso aí, logo quando eu cheguei no supermercado, eu senti um preconceito, que aí eles terminam nos julgando pelo que eles acham que a gente tem, não tem educação, não sabe falar, não tem experiência com uma profissão boa, então a gente tem que começar de baixo, porque eles são superior. Eu tive muita dificuldade. Tem um preconceito muito grande com o nordestino. Na Bahia, eu tenho relatos de amigos que foram para São Paulo e também, quando a gente chega, o olhar dele, a visão deles para o nordestino é um trabalhador que sai da terra dele porque está passando fome, porque não tem onde morar e está buscando uma vida melhor em outro estado ou outro país. E nem sempre assim. Eu saí daqui para lá porque o emprego estava difícil aqui, mas eu não estava desempregada na época. Quem estava desempregada foi o pai dos meus filhos. Então eu fui com ele para não separar a família, não porque a gente estava passando a necessidade ou estava em uma situação financeira tão ruim como eles julgam quando a gente chega por lá. Interessante. Obrigado pela participação, muito obrigado mesmo. E é isso, Caio, quer falar alguma coisa não? É isso, valeu.